Então, champs, como é que é? Tudo bem com vocês? Olha, isto é uma conversa importante. Isto é uma conversa brutalmente importante. Epá, eu estou arrepiado, por isso eu vim aqui falar com vocês. Eu ia falar com vocês sobre câmbio, inflação, combustíveis, mas agora vou ter que acrescentar negócios também. Então eu vou escrever aqui: câmbio, inflação, combustíveis e negócios. Porque eu estou apavorado e eu imagino como é que vocês estejam também, porque com o nível de pesquisa diária que eu faço, com o nível de conexões que eu tenho, com o acesso à informação que eu tenho, eu estou apavorado e eu fico a pensar, como é que será que vocês estão num momento como esse? Eu tive bué de informações, eu falei com muitas pessoas, eu antes de vir para cá, eu tomei várias anotações, mas no decorrer do processo que eu ia tomando as anotações, eu vi também muitas repetições. E eu comecei a fazer correlações. E nós vamos falar dessas correlações hoje aqui. E nós vamos trazer soluções. Nós não vamos só point fingers, não vamos só apontar dedos. Nós não vamos só olhar para o problema. Nós vamos também trazer soluções. E eu vou trazer soluções brutais aqui para nós. Antes de eu começar a trazer essas soluções, e antes de nós começarmos primeiro a identificar o problema, olhar para as causas raízes, e depois olhar para as soluções, e depois olhar para como implementar isso, eu quero que vocês, durante essa live, se manifestem. Eu quero que vocês falem comigo, que vocês mostrem o que vocês pensam, que vocês me mostrem de facto os vossos pensamentos, os vossos sentimentos, e acima de tudo, que vocês partilhem com outras pessoas, tá? Partilhem com outras pessoas. Vai nesse aviãozinho, partilha com alguma pessoa que precisa vir cá ouvir isso, que nós vamos falar hoje. E também vai escrevendo o arroba de outras pessoas. Arroba Francisco, arroba Euclides, arroba Cicrana, arroba Maria, arroba Francisca. Eu só sei Francisco quando vou pensar em nomes. É sacanagem. Então eu quero que vocês façam isso, porque eu vou trazer aqui umas estatísticas tão brutais, que mesmo antes de falar já começa-me a trazer aquela cena no estômago, tá a ver? Epá, eu já ouvi e já mandei pessoas para constatarem, preços de coisas já duplicaram, manos. Preços de coisas já triplicaram. E não é para menos. Porque Angola é um país especial. E para mim o problema de Angola é não se falar Angola numa linguagem que os angolanos possam perceber. Aqui, nesse canal, nós não falamos financeiro, nós não falamos economês, nós não falamos essas linguagens do pessoal de fato e gravata que passam na televisão e depois vocês não conseguem compreender absolutamente nada. Nós falamos uma linguagem que vocês possam entender e porque nós nos identificamos com o vosso problema. Eu sou povo. Basicamente, se for para resumir é isto, eu sou povo e eu sinto as dores do povo e eu tento sempre entender o povo, como o povo pensa e criar soluções para o povo. Nós em Angola, só se formos falar a nível de classes, eu já falei aqui várias vezes que nós em Angola não temos classe média, mas agora a classe média também acabou de desaparecer. Porque quando nós falamos de segmentação por classes na sociedade, nós usamos uma base do salário mínimo. Então nós pensamos em 20 salários mínimos, 50 salários mínimos, acima de 70 salários mínimos e vamos replicando esse processo para encontrarmos as classes. E eu vou ser sincero, se eu vos dizer o que é que uma pessoa de classe média em Angola precisa ganhar nesse momento, vocês vão me dizer que eu sou maluco. Mas só para vocês terem noção, uma pessoa de classe média em Angola, neste momento, precisa ter um salário superior a 2 milhões de kwanzas. E estamos a falar daquela classe ainda média baixa. Porque o que aconteceu nos últimos tempos, foi brutal. Eu vou começar pelo câmbio. Só para vocês olharem isso. E vamos começar. Vocês querem que a gente comece de trás para frente ou de frente para trás? Vamos olhar para um período de 5 anos.
E vamos entender por que também o câmbio nos impacta tanto. Isto é tipo... Isto parece uma praga de mãe, toda vez que decidiu pegar tudo no mesmo tempo. Eu, inclusive, vi hoje o vídeo da Ministra das Finanças a dizer que já oramos também e nem sequer isso resultou. Porque, há coisas que a gente fala, pelo menos com oração vai, né? É que essa situação parece que nem com oração. Só que o point qual é aqui? Nós temos que perceber o quê? Muitas pessoas, várias vezes me vêm aqui no Instagram, vem um anúncio meu, vêm-me a falar sobre coisas e pensam, olha esse gajo maluco, está aí a falar à toa, por exemplo. E depois, quando essas crises acontecem, as pessoas começam a entrar em pânico para querer resolver problemas. Só que tu não te preparas para as crises quando elas já aconteceram. Tu te preparas para as crises antes delas acontecerem. Eu vou vos dizer pessoalmente, e durante essa conversa aqui, por isso é que eu quero que vocês fiquem até o final, eu vou vos dizer pessoalmente como é que eu previ isto que está a acontecer aqui hoje. Eu vou vos mostrar anotações com datas que eu coloquei no meu iPad, que eu achei que... Eu só falhei por um mês. Eu achei que ia acontecer isto brutalmente em abril, foi acontecer em maio. Eu vou vos mostrar a solução que eu fui implementando e eu vou vos mostrar alguns trechos do meu livro. Do livro que eu estive a escrever dia a dia. Eu vou ler para vocês alguns trechos do meu livro que eu escrevi pensando em como é que eu iria me preparar para o momento que chegou agora. E eu vos digo sempre, preparem-se para as crises antes que elas aconteçam. Agora, nós podemos encontrar soluções para algumas pessoas, mas para a maior parte das pessoas já é extremamente tarde. Vai ter dificuldade, vai ter apertos profundos, vai ter problemas gravíssimos sociais, vai afetar a sociedade a todos os termos, desde as relações entre pais e filhos até casamentos, tudo absolutamente vai ser afetado. E nós vamos analisar aqui tintim por tintim, ponto por ponto, para que não deixemos escapar absolutamente nada. A única coisa que eu vos peço é a seguinte: não deixem que esta informação fique apenas convosco. É vossa obrigação social partilhar isso com 5, 10 pessoas, seja lá quem for. Escrever os arrobas aqui, mandar as mensagens para as pessoas para que depois elas possam ouvir essa mensagem, porque é brutal. Olhem para isso aqui. Olhem só para isso aqui que eu vou mostrar aqui. E eu tenho que encostar, porque vocês sabem que a minha visão não é lá grande coisa, né? Mas olha para este detalhe aqui. Hoje, isto não é ontem. Isto não é ontem, não é amanhã, não é há 50 dias. Isto é hoje. Hoje, assim que eu e tu estamos a conversar, o câmbio em Angola variou quase 3%. Hoje, um dia. Hoje nós também vimos uma notícia que a moeda, o Kwanza, é a moeda nesse momento que perdeu mais valor em África. E nós vamos também explicar porquê. E vamos vos fazer lembrar também do período, no ano passado, bem no ano passado, que o Kwanza tinha sido a moeda que mais ganhou valor no mundo. E vocês estavam distraídos. Vocês estavam extremamente distraídos. E vamos voltar no tempo para vocês compreenderem aqui esses factos todos e vocês verem o quão brutal isso pode ser. Um dia, 3% de desvalorização. Obrigado por vocês continuarem a partilhar. Vou aqui partilhar uma imagem diferente. Vou agora olhar aqui em uma semana. Uma semana, 13%, quase 12,85%. Ou seja, em uma semana, 7 dias, o câmbio em Angola variou 12,8%. Pessoal, as principais bolsas de valores no mundo têm retornos médios nos últimos 100 anos na ordem de 10% ao ano. O Kwanza por si só, em uma semana, em uma única semana, teve uma desvalorização de quase 13%. Eu vou olhar mais com vocês, tá? Vamos voltar mais um pouquinho no tempo, tá? Vamos voltar mais um pouquinho no tempo. Já fomos para um dia, fomos para uma semana. Agora vamos olhar para um mês. Um mês, pessoal. Um mês são 30 dias. Um mês
eu não sei se eu estou a ver mal no calendário. Eu vou olhar aqui para esse calendário só para ver se eu estou a calcular mal, porque na minha cabeça, tudo que eu sei, um mês são 30 dias. E por acaso estou mesmo aqui a olhar para o calendário e estou mesmo aqui a ver que um mês às vezes tem 31 dias. Um mês, 30 dias. Estamos a falar de 39,78%. Se nós formos dividir isso por 30, estamos a falar de uma desvalorização diária de 1,32%. É isto que está a acontecer. E há pessoas que estão a dizer, mas Euclides, isto não muda nada na minha vida, eu não entendo o que isso representa. Quero primeiro mostrar o problema e depois te explicar o que é que isto representa e depois também te dizer como é que tu solucionas isso e se solucionas isso. Porque para o que não há solução, vou ser honesto contigo, vou te dizer, nem com oração vamos resolver esse problema. Vejam isto, hein? Vejam isto. Nós estamos agora em um mês, vamos voltar um pouquinho mais e vamos fazer assim um ano. Um ano, pessoal. Em um ano, o Kwanza desvalorizou 72,43%. Imagina que o Kwanza teve uma desvalorização de 72,43%. O euro, por sua vez, valorizou isso com relação ao Kwanza. Quer dizer que se nós formos olhar aqui embaixo, vou tirar os comentários só rapidinho, eu sei que vocês estão a chamar pessoas, vocês vão já chamar pessoas, mas eu quero vos mostrar aqui no fundo, tá? Então vou tirar os comentários muito rápido, tá? Turn off commenting. Se vocês repararem aqui embaixo, vocês já vão chamar pessoas. Enquanto não conseguem colocar os arrobas de pessoas, podem apertar no aviãozinho que está ali no canto direito. Aqui embaixo vocês têm high, low. No intervalo de um ano, o máximo que o câmbio chegou é onde está agora, 775. O mínimo que ele teve são 410. Quer dizer que tu, que há pouco tempo, por exemplo, tens um negócio e há pouco tempo pegavas em 1000 euros e usavas o quê? E compravas 1000 euros a 410 mil kwanzas, hoje tu estás a comprar 1000 euros a 775 mil kwanzas. Se tu tens um negócio, para comprar a mesma quantidade de mercadoria que compravas, vou voltar aqui os comentários, tá? Vou voltar aqui aos comentários. Para comprar, podem continuar a colocar os arrobas das pessoas. Para comprar a mesma mercadoria que compravas com 1000 euros há um ano atrás, agora vais precisar de pôr em cima 325.860 kwanzas. 325.860 kwanzas, é isso que vais precisar. Ah, Euclides, mas eu já sei isso, vou mostrar mais. Vamos voltar mais, para nós entendermos mais, tá? Se nós formos voltar mais, e voltamos um pouquinho mais, e voltamos para 5 anos, nós vamos ver uma desvalorização em 5 anos de 177%. Epa! 177%, pessoal! É quanto o euro valorizou sobre o Kwanza, né? Ou o Kwanza desvalorizou sobre o euro. Quer dizer que se vocês virem aqui embaixo, há 5 anos atrás, nós comprávamos 100 euros a 280 kwanzas. Hoje, nós estamos a comprar a este valor. Mas no intervalo de 5 anos, o máximo que o euro esteve com relação ao Kwanza, e eu vou mostrar aqui, está nesse cantinho aí, são 806. 806. Nós estamos neste momento a 776 praticamente. Quer dizer, se o Kwanza só precisa de subir com relação ao euro, olha isso, o euro só precisa de valorizar com relação ao Kwanza, ou o Kwanza desvalorizar com relação ao euro, 30 kwanzas. Vocês vejam isso, que se nós formos olhar para aqui, de novo, há um dia, vou voltar aqui a um dia, hoje o euro desvalorizou 22 kwanzas. Para que nós atinjamos as máximas históricas dos últimos 5 anos,
Nós só precisamos de 1 dia e meio ou 2 dias no mesmo nível de desvalorização. Ou seja, amanhã ou na segunda-feira, quando nós acordarmos, o câmbio vai estar nos níveis mais altos dos últimos 5 anos. Mais altos dos últimos 5 anos. E o que é que acontece aqui? A minha conversa com vocês é sempre uma conversa extremamente honesta. Nós temos que entender o funcionamento do dinheiro. Nós podemos não entender como é que as transações econômicas funcionam, como é que uma economia funciona, aquelas linguagens todas complicadas, nós podemos não entender. Hi Brian, nós podemos não entender. Yeah, I'm doing a live stream. Are you filming? Yeah. Eu estou a responder ao meu vizinho de 90 anos. Pá. Então, o que é que eu estava a dizer? Vocês podem não compreender todas as questões econômicas, mas vocês precisam de entender o mínimo sobre o funcionamento do dinheiro. O mínimo sobre o funcionamento do dinheiro. E vocês precisam também entender que este ciclo que acontece com Angola é repetitivo. Angola está num loop. Nós estamos num loop há muito tempo. Ok? Este loop só que acontece em proporções às vezes diferentes. Às vezes tu sais de 100 para 200. Sais de 200 para 400. Agora saímos de 400 para 800. Se vocês começarem a reparar, nós estamos continuamente no intervalo que vai entre 2, 3 a 5 anos, até desvalorizações na ordem de 100%. 100%. 100%. Hoje tu compras algo a 100, amanhã compras a 200. Se nós formos olhar para o período que nós passamos de 2016 a 2021, por exemplo, que aí com problemas na conexão, foi um período de 2016 a 2021, foi um período inflacionário brutal em que nós carregamos uma inflação acumulada superior a 300%. Imagina, uma inflação superior a 300% no intervalo de 5 anos. A nossa média de inflação acumulada no intervalo de 6 anos, desde 2016 a 2021 mais ou menos, foi na ordem de 50%. Vocês precisam de entender o que é esta inflação. Mas antes de nós irmos para a inflação, vamos entender por que é que o câmbio nos lixa a vida brutalmente. Eu vou partilhar mais uma imagem aqui com vocês, para vocês entenderem o que é que se passa conosco aqui. Vocês estão a ver essa imagem? Eu não consigo movimentar isto de forma diferente, mas ela diz aí, vou pôr aqui pequenino para ver se vocês conseguem ler. Exportações afundam 32%. Quer dizer que nós já não estamos a exportar, nós já exportamos pouco, mas o que nós exportamos ainda afundou 32% no primeiro trimestre. E as importações de mercadorias crescem 9% no primeiro trimestre. Ok? Ou seja, o nosso país deixa de exportar na ordem de 32%. E o nosso nível de importações, que já é estupidamente alto, ele ainda aumenta 9% no primeiro trimestre. Agora, uma situação pontual, por que é que isso é brutal e por que é que a subida dos preços de tudo é inevitável? Nós importamos demais. Quando nós importamos demais, quando nós trazemos demasiada mercadoria do exterior para dentro do nosso país, nós precisamos de comprar esta mercadoria com uma moeda de transação internacional como o dólar. Quando nós, num período de, por exemplo, vou voltar aqui para nós conversarmos de novo. Quando nós, num período de 1 mês, temos uma desvalorização do Kwanza na ordem de 40%, se nós tivermos agora que importar qualquer coisa para Angola, vamos ter que pagar 40% a mais. 40% a mais. Se estes produtos são importados, obviamente, eles vão ser ajustados no momento de venda ao custo de importação do importador.
Isso quer dizer que é claramente inevitável que os preços vão continuar a subir todas as semanas. Porque quem vende precisa fazer o quê? Precisa poder continuar a vender. Está a perceber? E os preços vão continuar estupidamente disparados. E depois tem uma outra situação. Quando nós olhamos para essa situação aqui em baixo, que eu vou partilhar de novo com vocês aqui, que as nossas exportações afundam 32%, isto começa a ser muito mal, porque nós não sabemos qual é o motivo pelo qual nós deixamos de exportar aquilo que nós já exportávamos. Estás a perceber? Obviamente a queda do petróleo. Por quê? Porque o petróleo é o nosso bem que nós mais exportamos. E se o preço do petróleo for cair, obviamente a nossa economia vai sentir brutalmente. E a nossa economia, apesar de se falar que é só 50 e tal ou 60% de petróleo, mas na verdade é 95%. E tem mais uma coisa que eu quero vos mostrar, porque nós estamos ainda a identificar o problema. Eu sei que vocês leem, vocês já viram isso, mas eu preciso vos mostrar isto porque, não consigo. O petróleo está a ser negociado a $73. Isto foi de 15 de junho. 15 de junho. Vocês encontrem ali o preço do petróleo hoje para eu saber. Mas o nosso orçamento geral do Estado foi feito com um preço médio do barril a $75. Quer dizer que vamos ter problemas. E daí nós pensamos, ainda tenho combustível. E depois se pensa, calma aí, se o Estado angolano, isto somos nós aqui a pensar, a tentar encontrar soluções, né? E pensar, se o Estado angolano, hoje é 15 de 6, né? 15 de 6 é hoje. Thank you, deixa eu beber aqui uma águazinha, tá? Se o Estado angolano, ele gastou em 2022, acho que 2,3 bilhões de kwanzas. Bilhões de kwanzas. E entendam bilhões, tá? Bilhões de kwanzas. Não são 1.000 milhões, são bilhões. São mais zeros à frente, tá? Com educação e saúde, o Estado angolano gastou 1,70 e tal bilhões de kwanzas com subvenção de combustíveis. Aí eu pensei, prontos, obviamente, são os que estudaram e olharam aqui para essas medidas todas e pensaram na possibilidade da subvenção dos combustíveis para poderem alocar esse capital nas outras áreas de déficit. Só que vem o câmbio, tá a perceber? E o câmbio e o kwanza desvaloriza 40% em um mês. Se o que tu, enquanto país, tens de importar para manter os níveis de consumo da população em dólar, porque o kwanza não vale para nada, não serve para nada, agora talvez se tu tiveres que importar aquele custo, o que é que vai fazer? Se os comerciantes não começarem a importar, o que é que vai fazer? Se o preço estiver muito alto, o que é que vai fazer? Tu, enquanto Estado, talvez vais ter que voltar a subvencionar outra coisa. Então, tu vais deixar de subvencionar uma para subvencionar outra. E é o problema do loop. Está a ver? O loop que não acaba. Esse loop vai continuar a afetar brutalmente a nossa economia. Porque se não há um problema, há outro. E depois, a inflação, ela é inevitável. Por quê? Porque a inflação... O que é a inflação? A inflação é essa subida dos preços de forma equiparada, quer sejam produtos ou serviços numa economia. Ela é causada, obviamente, pela lei da procura e oferta, também pelo excesso de moeda em circulação, também por mais políticas de governação, também por desvios do erário público, também por inúmeras situações que envolvem o dinheiro de um país.
Nossa prioridade em Angola, obviamente, é combater a corrupção, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Só que a qualidade de vida das pessoas não melhora devido a esses fatores brutais, porque quando tu pensas enquanto indivíduo que alguma coisa podia estar-se a ajustar, eu penso na cabeça dos professores, por exemplo, que receberam um aumento de 15% no salário. Não é aumento, aquilo é um ajuste, né? Porque para ser aumento tinha que ser triplicar aquilo, multiplicar por 3. Um ajuste de 15%. Só que depois, o produto que ele precisa comprar, que é o frango, que é importado, que já se importou em dólar, ele vai comprar agora, está 40% mais caro, por exemplo. Então, obviamente, o ajuste do salário não vai compensar absolutamente nada. E as populações entram também num pânico infinito. E nós podemos pensar, como é que nós resolvemos este problema? Eu não acredito que os quadros angolanos não sejam competentes. Não, os quadros angolanos são competentes. Nós temos extrema competência no nosso país. Nós temos uma situação completamente desvantajosa para aquele que é o empreendedor angolano, porque o empreendedor é que gera receita, é que faz a economia girar. E este indivíduo, e agora pulamos um pouquinho para a parte dos negócios, ele morre completamente. Porque se eu sou um empreendedor e eu tenho que exatamente empreender, e eu estou num país em que no primeiro trimestre o nível de importações ainda cresceu 9%, o que é brutal, e o meu produto interno bruto obviamente está a diminuir brutalmente, porque eu quase não produzo nada, e ainda por cima o preço do petróleo baixou para caraças, eu começo a pensar, eu não consigo. Como é que eu vou empreender se eu, enquanto uma micro ou uma pequena empresa, pago quase o mesmo imposto que essas empresas brutais? Eu não consigo. Até há pouco tempo, eu na minha pequena empresa, mantinha sempre uma reserva financeira de 20 milhões de kwanzas. 20 milhões de kwanzas eram quase 50 mil dólares até há pouco tempo. Estes mesmos 20 milhões de kwanzas, neste momento em que estamos a falar, tornaram-se metade. Está a perceber? Então, enquanto empreendedor, fica brutalmente difícil tu tentares criar alguma coisa em Angola, a menos que toda a tua matéria-prima seja produzida e comercializada localmente. O problema é que numa economia, os preços ajustam-se. Porque quando as outras coisas começarem a subir, o resto tudo vai acompanhar, vai subir. E tu não consegues controlar preços. É impossível. Tu, enquanto Estado, se tentas controlar os preços, não existe. Tu podes subvencionar preços, mas controlar não. Porque a partir do momento que eu sou produtor de gado e tu me dizes que eu tenho de vender o quilo de carne a 1000 kwanzas e o meu custo de produção dessa carne são 1500, eu paro de produzir. Simplesmente paro de produzir. Está a perceber? E a partir do momento que eu parar de produzir, eu vou ter mais escassez. E o que é que a escassez leva quando a procura é muito alta? Inflação. Qual é a melhor forma de explicar a inflação? Imagina que nós estamos em Angola nesse momento. E nós somos 10 pessoas, ok? Nós somos 10 pessoas e cada um de nós precisa comer uma maçã. E existem 10 maçãs à venda. Todos os dias, tá? Nós nos alimentamos de maçã. Todos os dias tem 10 maçãs à venda. O que é que nós fazemos? Cada um de nós tem uma moeda. E uma maçã custa uma moeda, um kwanza, tá? Então, todos os dias nós vamos e compramos as maçãs porque existem 10 maçãs. Enquanto a oferta forem as 10 maçãs e o nosso poder de compra forem as 10 moedas, o preço da maçã vai estar estável. Ok? Olhem para um cenário contrário em que a produção da maçã aumenta, que seria a solução para o nosso país. Um aumento brutal de produção. A produção local aumenta. Mas o nosso poder de compra não aumentou. A produção é que aumentou. Se a produção aumentou e agora eu tenho 2 maçãs, tenho já 20 maçãs para 10 pessoas que têm as 10 moedas, o que é que vai acontecer com o preço da maçã? Ela vai baixar. Porque vai se ajustar à procura do mercado. Está a perceber?
Ok? Então, ajustando-se à procura do mercado, agora eu com uma moeda vou comprar 2 maçãs. É óbvio, vou comprar 2 maçãs. Agora imagina que estas mesmas maçãs, a produção sai de 10, cai para 5. Só existem agora 5 maçãs. Há uma oferta muito mais baixa do que a procura. E quem procura tem mais poder de compra do que aquilo que dá para oferecer. Então, o que é que vai acontecer? O preço da maçã vai, obviamente, disparar. Isto é o que acontece conosco diariamente, porque muitos problemas econômicos são resolvidos com injeção de capital na economia. E nem sempre a injeção de capital na economia resolve os problemas econômicos, porque muitas das vezes aumenta a quantidade de moeda em circulação. O que é que se quer numa economia normal? Quer que os preços sejam baixos e que o poder de compra do povo aumente. Como é que se aumenta o poder de compra do povo? Não se aumenta o poder de compra do povo dizendo que a partir de hoje todo mundo tem a ganhar 3, 4 vezes mais. Porque se isso acontece, todo mundo tem mais dinheiro para comprar menos produtos. Não vai funcionar. Como é que se resolve essas situações? O que é que a gente faz? A gente faz assim. A economia está boa e as pessoas têm possibilidades de se financiar. O crédito. Porque o que rege uma economia é a sua taxa básica de juros aqui nesse caso. Nesse caso de circulação de moeda, é a sua taxa de juros. Por quê? Porque se eu tenho uma taxa de juros baixa, baixa, eu posso ir a um banco e fazer um crédito. Existiram momentos que os Estados Unidos estava com juros negativos. Estás a saber? Então, ou quase sem juros. Se eu for a um banco cuja minha taxa de juros é 2%, eu posso me financiar à vontade. E automaticamente eu vou aumentar o meu poder de compra. Mas também vai permitir que empreendedores façam o mesmo tipo de financiamento e alavanquem a economia. Por quê? Porque no momento que eles conseguem ir pegar um crédito a uma taxa muito mais baixa, eles conseguem também empreender. E empreender vai criar empregos, vai aumentar a produção e vai resolver mais problemas. Nós em Angola, estatisticamente, e eu vi uma estatística que eu partilhei convosco há algum tempo atrás, estamos nos países mais empreendedores do mundo. Nós temos as mulheres angolanas como as mais empreendedoras do mundo. O problema qual é? O problema é que estas empreendedoras são completamente informais. São pessoas que geram menos de 50 mil kwanzas por mês. Então, isto é empreendedorismo de sobrevivência. Isto nunca vai escalar, porque é impossível que essas pessoas tenham o mínimo de oportunidade para se financiar. Tu que estás aqui nessa live, tu tens privilégio. Tu não és como 90% da população. Porque tu tens o privilégio de estar aqui a me ouvir há 35 minutos, sem a tua luz ir embora, sem a tua carga do telefone balançar, com internet. Então tu és privilegiado. Tu és um problema. E desculpa lá, não te quero ofender, mas quero que tu percebas. Porque com o nível de privilégio que tu tens, tu não estás nessa estatística dos empreendedores. Tu não estás nessa estatística do que tentam resolver problemas sociais. Tu acomodas-te. Estás a perceber? Tu não usas do teu privilégio. Estás a perceber? E nós em Angola estamos com um problema claro. Um problema estranho que eu nunca vi na minha vida. Todo mundo. Eu estou aqui no Reino Unido. Todo mundo estava a aumentar as taxas de juros. Taxa de juros lá para cima. Nós estamos a baixar as taxas de juros. Saímos das taxas de juros de 23% ou 21% para 17% num período de 4 meses. A nossa inflação começou a reduzir nos números mostrados. Mas quando ias para a rua e conversas com as pessoas, tu perguntas, quanto é que tu estás a gastar para isso? Eu agora estou a gastar mais do que antes. Quanto é que tu estás a gastar para isso? Isso baixou. Isso é o quê? Isso é subvencionado. E tu começas a perceber, como é que nós temos estes números de inflação tão baixos? Se nós estamos a sentir isso contrário no mundo, e como é que uma economia como a nossa, tão fraca,
está a seguir um sentido completamente contrário ao sentido que todo mundo está a ir. Epa, atenção à jogada. Aqui há alguma coisa estranha. E depois as conversas quais eram? Angola vai melhorar. Angola é um país brutal. A economia angolana é que mais vai crescer nos últimos xxxx. Atenção, eu não sou um economista. Tudo que eu estudo de economia é para proteger os meus investimentos. E é para usar para ganhar mais dinheiro. Eu não tenho nenhuma intenção de ser um economista. Porque a maior parte dos economistas que eu conheço nesse nosso país não mereciam ser economistas. Não mereciam ser economistas. Depois, o que é que aconteceu? Tu precisas, obviamente, de resolver a tua imagem enquanto país, né? E um dos nossos maiores problemas é a nossa dívida. Nós temos uma dívida externa brutal. E a notícia foi que no último semestre nós também reduzimos a nossa dívida externa em níveis absurdamente altos. Então, o Estado fez o seu trabalho. O Estado pensou qual é o maior problema que ele tem. O meu maior problema qual é nesse momento? É o povo ou é a minha dívida? O meu povo eu vou conseguir gerir e posso melhorar a condição deles talvez lá à frente. Mas eu vou aproveitar esse momento em que eu tenho o preço do petróleo lá em cima, em que eu tenho mais dólares a entrar no país e que eu tenho a minha moeda a valorizar para fazer o quê? Para comprar moeda externa mais baixa. E obviamente, a comprar a moeda externa mais baixa, eu posso pagar a minha dívida mais rápido. Então o Estado percebe de economia, percebe de finanças, percebe de investimento, percebe de tudo. Tu é que não. Está a perceber? Tu é que não, porque nos pés do Estado, eu não sei o que é que eu faria. Porque eu estou com a corda no pescoço com o povo, estou com a corda no pescoço na dívida externa, tenho a minha moeda a valorizar e sei que isso é temporário. Nós é que não sabemos. Nós é que pensamos que quando estamos numa curva que vai subindo é uma coisa para sempre. Mas o próprio Estado entende que isso pode ser uma situação temporária, que é o que nós falamos do loop. O nosso loop econômico. Aquilo que acontece continuamente. Nós temos uma melhoria temporária e depois nós temos aí um ciclo de declínio quase que permanente. Mas depois isso volta a acontecer. Então vamos pensar, pronto, eu sou agora um indivíduo. Qual é a minha visão? Qual é a minha visão? A minha visão é, um Estado consegue negociar as suas dívidas. Um Estado consegue arrecadar dinheiro como quiser. Ele consegue emitir dívida pública e fazer com que nós, povo, emprestemos dinheiro ao próprio Estado. Ele tira esse dinheiro todo de circulação, melhora a situação de inflação, mas quando aperta ele injeta de novo todo o dinheiro na economia ou tira uma parte para cumprir com os seus problemas. Eu, enquanto indivíduo, qual é a minha visão? Eu sempre fico atento a como é que o próprio Estado gera Angola, para eu poder gerir o meu dinheiro de modo semelhante. Porque quando eu vejo o Estado angolano pagou mais X% da sua dívida, é porque está fofo. Se o Estado angolano está a pagar sua dívida, obviamente está a tirar dinheiro do país para entregar nas mãos de quem deve. Eu tenho que me pagar também do mesmo jeito e colocar também parte do meu combo lá fora. É que vocês costumam pensar, uma das piores coisas que o pessoal faz hoje em dia é pensar que investir é coisa de marimbondo. Se tu só tens 10 mil dólares, ou se tu só tens 1 milhão de kwanzas, ou se tu só tens 200 mil kwanzas, isso é tudo o que tu tens, isso é a tua fortuna. Tu tens que tratar, e olha que essa conversa que estamos a ter, isto é importantíssimo, e eu quero que por um momento vocês deixem de se focar no Estado e foquem-se em vocês. Eu não sou político. Eu não tenho nenhum acordo com o Estado, eu sou angolano. Tá a saber? Eu quero que o meu país melhore. Então, pensem em vocês como indivíduo
E como vocês podem tirar a mesma vantagem que o próprio Estado pode. Como é que vocês ouvem uma notícia? Limite de transação posterior aumenta para cada cidadão em Angola para $250 mil por ano. Vocês não fazem nada. No ano passado, câmbio valoriza, o Kwanza valoriza até 49% por dólar. Vocês não fazem nada. Vocês não fazem nada. Hein? Depois, quando a situação inverte, vocês vêm a público. É para este país! Está mal! Nós aqui em Angola não vale nada. Mas você não aproveita. O Reino Unido, aqui onde eu estou, estão a ver esse bloco aí deles, o Reino Unido está nos seus piores momentos de políticas monetárias também. O Reino Unido, aqui onde eu estou, está a viver a maior inflação dos últimos 45 anos, pessoal. 45 anos. O normal deles de inflação é 2,5. A inflação deles chegou a 11. Isso é como multiplicar por 5. Está a perceber? É como se a nossa inflação saísse dos 20% para os 100%. Está a perceber? Só qual é o problema? Ninguém faz nada. Nós só estamos a ler, nós ficamos só nas páginas de meme, nós ficamos só no absurdo, tá a ver, de não querer compreender assuntos sérios, porque nós achamos que os problemas vão se resolver por si só. Deus não faz políticas monetárias, meu pessoal. Deus não faz investimento por ninguém. Nós temos que estudar, temos que pensar, temos que correr atrás de conhecimento. E temos que alocar. Porque quando eu olho, epa, o Estado angolano está a pagar dívida. Epa, quanto é que está o câmbio? Acho que estão a pagar muita dívida. Eu automaticamente aumento a minha alocação no estrangeiro. E depois vão perguntar, Euclides, o que é que tu tens de investimento local? Eu tenho pouco. Muito pouco. Eu posso vos dar o meu NIF, o NIF da minha mulher. Vocês vão ver, é pouco. Nesta fase em que estou, talvez compreenda 20% do meu patrimônio. Mas, se nós olharmos 8 meses atrás, o que eu tinha alocado em Angola, talvez equivalia a 45% do meu patrimônio. Porque eu estou atento e eu falo convosco. Eu falo convosco diariamente, eu venho aqui, eu sento com vocês, eu produzo os conteúdos que vocês não colocam like, eu produzo os conteúdos que vocês não veem, eu faço as lives, eu acordo às 5 da manhã, eu tenho cursos, tenho mentoria, eu tenho tudo, mas vocês não ouvem. Depois, quando o problema chega, é que vocês querem resolver a situação, mas vamos tentar encontrar um mecanismo hoje, já que já identificamos o problema, já vimos que estamos mesmo num buraco que não vale a pena, vamos tentar perceber aqui o que é que nós podemos fazer enquanto indivíduos, como é que nós podemos resolver o nosso problema enquanto nação. Ok, eu sou um indivíduo comum. O que é que eu vou fazer nesse momento? Eu tenho duas soluções. Eu entro num pânico, mas um pânico muito grande, e começo a mudar tudo, tipo como estamos a ver o que está acontecendo nos nossos governos, tudo a mudar. Entro num pânico muito grande. Ou eu tento, obviamente, criar uma estratégia que me permita um posicionamento. E eu quero que vocês façam uma coisa. Eu quero que vocês façam um screenshot da live nesse momento, tá? E depois, quero que vocês partilhem no meu story, tá? Partilhem no meu story mais tarde, depois que a live acabar. E vocês coloquem a frase ou a reflexão que vocês tiveram mais interessante aqui para vocês. Eu vou vos dizer exatamente como é que eu resolvi esse problema há 2 anos atrás e como é que eu acho que nós podemos resolver esse problema agora. Beber água aqui. Euclides, mas tu, como é que vamos fazer isso? Vamos fazer o seguinte, tá? Vamos pegar uma lapiseira, vamos pegar um papel e vamos entender. Mas antes disso, deixa só vos mostrar aqui algo de rápido, de novo uma notícia. Olha aqui isso. Inflação acelera
e registra variação de 0,95%. A taxa mais alta nos últimos 13 meses. Kwanza continua em queda livre. Então, 13 meses, tivemos uma queda de inflação. Nós, se formos olhar 2021, nós fechamos a inflação aos 27,12%, alguma coisa assim parecida. Agora, nós voltamos a esse ciclo inflacionário, mas já vamos dizer o que é isso. Quero partilhar mais convosco uma situação. Vi essa notícia hoje, não conheço muito bem o Manuel Tiago Dias, mas lhe desejo toda a força do mundo, porque ele é responsável pelas políticas monetárias agora do BNA, e desejo toda a sorte do mundo a ele e à sua equipa, e obviamente precisa-se de muito trabalho para resolver os problemas. Quero partilhar mais aqui alguma coisa. O que é que eu posso partilhar aqui? Calma aí. Ok. Nós temos essa notícia aqui. Essa notícia aqui também me chamou a atenção em particular, que é: Governo Provincial de Luanda proíbe comércio grossista instalado nas zonas urbanas, ok? Epá, foda-se. Depois vão se perguntar, não estamos a encontrar os produtos a grosso, não estamos a encontrar mais os caixas das coisas, não estamos mais a encontrar. O preço vai disparar de novo. Vão se perguntar o que é que aconteceu, qual é a causa disso, o que é que está por trás dessas coisas. Isso não vem, né? Tipo, whatever. Vou-vos mostrar mais uma coisinha aqui. Não, vamos começar a tomar notas. Ok. Vocês têm que entender o seguinte: se o nosso país continuar no nível que está, vai colapsar. Vai colapsar mesmo, vai acabar, não vamos ter mais país. Basicamente, essa notícia aqui vai fazer sentido. Se a inflação continuar, teremos convulsões sociais. Convulsões sociais, é o que nós teremos. Convulsões sociais se a inflação e a desvalorização continuar. Então, o que é que nós podemos pensar? Nós podemos pensar numa medida conservadora ou numa medida de mais risco, tá? Numa medida conservadora, neste momento, seria todo o nosso capital fazer uma alocação dolarizada, uma alocação indexada, alguma coisa que pudesse nos proteger do poder de compra, né? Isto seria uma posição conservadora. Eu tenho 10, 15, 20, 50 milhões de kwanzas, compro uma obrigação de tesouro em moeda estrangeira, compro uma obrigação indexada e pá. O problema é qual é? Eu posso pensar aqui num posicionamento seguinte. Se eu olhar para as máximas dos últimos 5 anos, se nós olharmos para as máximas dos últimos 5 anos, nós vamos perceber que o máximo que chegamos foi aos 800 e onde é que está? Eu quero trazer isso aqui para vocês de novo. 5 anos. Ok, o máximo que chegamos com o dólar foi o euro. Eu quero tirar aqui os comentários para que vocês prestem atenção aqui. Foi 806. E nós estamos muito próximos dos 806. Muito próximos dos 806. Ou seja, existe uma noção clara de que nós estamos perto de quebrar aquilo que pode ser considerado uma resistência. Porque se vocês olharem aqui nesse ponto, embaixo dos 3 meses, aqui assim, onde vocês têm o nível mais alto do gráfico, nós estamos a olhar aí para um ponto que pode ser uma resistência. Não é? E se o preço quebrar essa resistência, ou seja, subir para ali, esta resistência vai começar a ser o nosso novo suporte. Quem faz mentorias connosco sabe o que é que isso quer dizer. Então, pode acontecer que quando nós atinjamos níveis máximos, exista algum tipo de política ou de milagre que traga o câmbio para baixo. Mas também pode acontecer
que quando nós chegamos até esses níveis máximos, só faltam 30 kwanzas para chegarmos lá, nós rompamos essa resistência e esse passa a ser o nosso novo suporte. Então, dentro da alocação que tu tens de fazer, o que é que tu vais pensar? Epa, eu também não posso, eu quero que vocês encarem isto não como uma recomendação, mas como uma análise pessoal que eu, enquanto indivíduo, faço, ok? Eu faço. Então encarem isso como uma análise pessoal que eu, enquanto indivíduo, faço. Eu penso, se eu já me lixei e não me precavi quando eu senti esse gráfico todo a subir, são 12 meses, pessoal. Eu senti esse gráfico todo a subir e eu não fiz nada. Eu não posso chegar aqui e entrar num pânico, porque eu posso simplesmente estar a comprar caro demais, mas também posso perder a oportunidade de comprar um pouco barato, porque isto pode disparar. Então, o que é que eu vou pensar enquanto indivíduo quando eu for olhar para qualquer alocação? Num período de um ano, eu tive o ponto mais baixo do meu câmbio a 410. 410. O ponto mais alto que eu tenho agora são 775. Mas, historicamente, o ponto mais alto que eu tenho nos últimos anos é de 802, 806. Então, eu tenho que pensar, ou eu aloco tudo o que eu tenho de forma indexada numa obrigação, ou compro moeda estrangeira, ou faço transferências, que também estão difíceis de saírem porque agora está a subir todos os dias, ou eu faço um processo de alocação semelhante ao que nós chamamos nas ações do Dollar Cost Averaging, que é o que eu sempre recomendei a vocês todos os dias. Eu sempre vos disse, desde que o câmbio estava alto lá nos 800, não importa o que está, vai fazer uma alocação no estrangeiro, deixa por aqui de volta os comentários, vai fazer uma alocação indexada sempre. Vai comprar, nem que seja para tens 1 milhão, manda 100 mil todo mês. 100 mil todo mês, por quê? Porque se agora está 775, depois vai estar 800, depois vai estar 650, depois vai estar 740, tu vais fazer um bom preço médio de transação. Isto é que é mais importante. Tu não queres comprar nem nas máximas históricas, mas tu queres comprar baixo, obviamente, mas tu não queres comprar nas máximas históricas. Só que tu não sabes quais são as máximas históricas, porque nós temos pouco suporte. Então o que é que tu vais fazer? Tu vais comprar sempre. Não interessa, tu vais comprar sempre. Euclides, eu mandei uma ordem para o meu banco há pouco tempo, não sei se encontro aqui o screenshot que eu fiz. Fiz uma transação rapidinha e o câmbio já estava muito alto. Pronto, não tenho aqui, senão vos mostrava. Teria que sair da live para fazer isso. Fiz uma transação e nessa transação, eu paguei 730 e tal mil kwanzas por cada euro. E eu fiz uma transação de acho que 10 mil euros, por aí. E hoje já está 775. Eu podia não fazer a transação à espera que o câmbio baixasse, mas o câmbio subiu. Então eu fiz a transação num preço mais baixo do que eu vou fazer na transação do próximo mês. Porque tu não tens nenhum indicador que suporte que a nossa economia vai melhorar. Mas tu tens um governo que tende a aplicar políticas para não perder o controle do país. Está a ver? E eu sempre digo, nós não podemos confiar o nosso dinheiro no governo. Mas esse talvez é o único momento em que nós não temos mesmo poder para fazer nada, porque nós já estamos na porcaria. Então, tu podes fazer o que muita gente fez há 2 anos atrás. Pegaram em 50 milhões de kwanzas, que era anteriormente 50 mil euros, e foram comprar com câmbio a 8 e compraram 35 mil euros só. Depois de 2 semanas, o câmbio começou a baixar e as pessoas se sentiram extremamente mal. Ou tu podes usar uma estratégia com lógica e tu podes montar uma estratégia que te permita ter acesso a outros investimentos. Por quê? Quando eu, hoje, que tenho, por exemplo, 800 mil kwanzas, são 1000 euros, eu digo, vou alocar em alguma coisa que me pague 20%. 20%. Quer dizer que eu estou a correr um risco presencial, entenda, estou a correr um risco presencial de, eu já tive uma desvalorização de 40%, eu posso assumir mais uma perda de 20% para manter aquilo que é o meu poder de compra, porque eu aloquei o meu capital em algo que vai me pagar 20%. Então imagina, eu tenho 80 mil kwanzas,
eu sei que são 100 euros, e eu coloco as 80 mil kwanzas numa obrigação ou num depósito a prazo que me paga 20% líquido, eu sei que vou receber 100 mil kwanzas. Eu sei que nesse período de um ano, o câmbio pode chegar aos 100 ou pode baixar. Eu aí estou a assumir um risco de 20%. É como se, por exemplo, 20% fosse o meu stop loss, por exemplo, né? Eu cheguei a 100 mil kwanzas, eu tirei o meu dinheiro e eu quero já transacionar, eu quero já perder, eu quero transferir. Mas é o que eu estou a assumir. Isto é uma possibilidade. É pensar, eu vou alocar desse jeito. Outra possibilidade é, eu vou indexar. Porque ali, se eu indexar, se eu comprar dólares, se eu comprar uma obrigação, não interessa o que aconteça, eu estou protegido. Se eu, por exemplo, compro dólares, ou invisto numa obrigação indexada ou numa obrigação em moeda estrangeira, o que é que pode acontecer? Pode também acontecer um ciclo de inversão muito rápido, em que em 2 meses eu tenho uma desvalorização, uma valorização do Kwanza, por exemplo, e eu não consigo vender porque não tem liquidez. Fico preso a um investimento que eu comprei aos 70 mil e agora está nos 60 e eu não estou a conseguir sair porque não tem liquidez, eu não estou a conseguir vender. É brutal. Isto também é um risco que pode acontecer e já aconteceu com muitas pessoas. O que é que faz sentido? É tu teres uma carteira de investimentos pensada para Angola, pensada para os problemas angolanos. Eu vou-vos dar um exemplo meu pessoal, e vou encontrar aqui os screenshots e os e-mails que eu troquei com o banco para vocês verem, tá? Há mais ou menos quase 3 anos, ou 2 anos e qualquer coisa, quando eu vim para aqui para o Reino Unido, eu estava a comprar a Libra a 90 e tal mil kwanzas, tá? E eu tinha algum dinheiro em Portugal e eu tinha uma inflação muito alta em Angola. E eu disse à minha gestora de Portugal, faz-me o seguinte, pega-me 60 mil euros, transfira-me esses 60 mil euros para Angola. Mas ela disse, Euclides, mas como é que tu vais transferir 60 mil euros para Angola se todo mundo está a tirar dinheiro da Angola? Eu disse sim, transfira-me 60 mil euros para Angola. Fui lá, assinei tudo, dinheiro saiu, chegou em Angola. Liguei para o meu gestor do meu banco, o João, e disse, olha, por favor, converta-me isso em kwanza. E o João está-me a dizer, Euclides, calma aí, como é que tu queres kwanza? Como é que tu queres converter em kwanzas? Tu queres que tirar cash para trocar na rua? Eu disse, não, eu não trabalho com câmbio informal, eu nem sei se você vai me deixar tirar isso, nunca vai me deixar tirar isso nessa moeda. Converta-me isso em kwanzas. O João Gomes converteu-me isso em kwanzas. Converteu-me em kwanzas o dinheiro. O que é que eu fiz? Comprei uma obrigação do Tesouro a desconto que me dava um yield, perceba, que me dava um yield de 25%. Ou seja, o meu retorno no preço que eu comprei foi de 25%. No mesmo período que eu fiz essa transação, o euro saiu de 80 para 50 e eu ganhei 25% de rentabilidade com o Kwanza investido. O que é que eu fiz? Peguei naquela obrigação, que era uma boa obrigação do Tesouro com uma taxa muito alta, coloquei no mercado secundário, vendi. Vendi aquelas obrigações. Tinha já ganho os meus 25% de retorno em um ano, vendi ainda a um preço mais alto do que aquilo que eu comprei e consegui fazer o quê? Consegui voltar a transferir este mesmo capital para o estrangeiro com uma valorização do Kwanza na ordem de 40%. Está a perceber? Então, tu tinhas a valorização do Kwanza e tu tinhas o ganho de capital de 25%. Estamos a falar de um ganho de 65% em um ano. Vocês têm que perceber que num país como o nosso, o principal ganho financeiro é a transação cambial. Está a entender? Não fiquem gênios de coisas à toa. Percebam o poder da especulação cambial, percebam o poder que tu tens para ganhar dinheiro. Se o país continuar a piorar, não vamos ter país. Em algum momento isto tem que melhorar. Só que quando tu já estás na crise, é muito difícil de se compreender isso.
Mas também ali tem um extremo risco aplicado. Isso não é uma estratégia que todo mundo possa usar. O que é que eu faço? Quando eu tenho um câmbio bom em Angola, o que é que eu faço enquanto empreendedor? Eu tento ganhar o máximo de dinheiro possível. O máximo de dinheiro possível, pessoal. Você não tem noção. Eu vendo coisas, eu faço negócios, eu procuro negócios, inclusive, converso com pessoas. É para quanto é que tu precisas? Posso investir nisso? Qual é não sei o quê? Deixa comprar isso. Tento ganhar o máximo de dinheiro porque naquele momento eu posso também tirar o máximo de dinheiro do meu país a um custo baixo. Quando isso melhor, eu já fui. Tá entendendo? Eu já fui. E quando me aparece uma oportunidade, eu compro bananas. Pessoal, eu compro bananas. Estás a entender? Tu estás a entender o que é isso? Tu estás a entender que é casas que estavam a ser vendidas a 50 milhões de kwanzas. E a pessoa dizia, olha, esta minha casa são 100 mil dólares. 100 mil dólares? Tá bom, força. Tu, em Angola, tu vês essa casa, posso transformar numa boa coisa. De repente o câmbio, agora 100 mil dólares ficaram já quase 80 milhões de kwanzas. Mas a casa da pessoa baixou. Não está mais 50 milhões, está 45. Aquele mesmo dinheiro que estava lá, você agora traz. Compra 2 casas sobre troco. Está a perceber? Por quê? Porque vocês têm privilégios. Está a entender? E esse privilégio é que vocês devem usar a tempo inteiro. Epa, eu estou a ganhar 500 mil. Está-me a sobrar todos os meses 100 mil. 50 mil vou transferir para a minha conta da Tuga, para a minha conta da África do Sul, para a minha conta na Namíbia, para a minha conta não vai ocupar, tá? Mas não deixo tudo aqui, não dá. Porque eu não sei, eu não tenho nenhuma base, eu não tenho nenhum indicador, eu não consigo entender essa economia, eu não consigo entender nada. Nada é claro. Então o que é que eu faço? Eu me protejo. Vai perceber? Eu me protejo. E depois o que é que eu vou fazer? Presta sua atenção numa coisa. Tu tens pessoas, e às vezes falam, Euclides, como é que tu investes? Neste momento em que nós estamos, 50% do meu investimento é passivo. Index funds, fundos indexados. Pego estes conjuntos de ações, né, que estão todos ali no mesmo pote e compro, como um S&P 500 e outros fundos indexados que eu tenho, né? E o que é que eu faço? Por que é que eu tenho uma estratégia brutal? E por que é que eu, por norma, consigo ganhar um dinheiro que às vezes até parece um pouco assustador nas transações em mercados financeiros? Porque eu tenho 2 reservas. Eu tenho uma reserva financeira em Angola e uma reserva financeira no estrangeiro. Quando eu tenho uma valorização da minha moeda, Kwanza, imagina que nesse momento tu tens 80 milhões de Kwanzas. 80 milhões de Kwanzas, estamos a falar de 100 mil euros, por exemplo. 100 mil euros. E o que é que tu estás a fazer com esses 100 mil euros? Tu vais dizer, epa, eu posso nesse momento pegar esses 100 mil euros, transferir para fora e investir na bolsa. Se eu tiver um retorno de 10% no ano, eu vou ter 110 mil euros. Ou eu posso, por exemplo, se a economia melhora e o câmbio baixa, e estes meus 100 mil euros compram 200 mil euros, eu não ganhei nada investindo lá fora. Mas quando eu for para lá fora, eu posso comprar o dobro do que eu podia comprar anteriormente. É só o câmbio, pessoal. Localmente, o que é que eu tenho de instrumentos financeiros? Tenho ações, tenho obrigações do tesouro, tenho esses bilhetes, tenho depósitos a prazo, até depósitos a prazo. Existe uma estratégia para depósitos a prazo. Ok, vou-vos contar também isso, tá? Isso é de graça, pessoal. Isto é completamente de graça. Sabe qual é a estratégia de depósitos a prazo? Existem bancos, pessoal, bancos, que eles têm problemas de liquidez. Tendo o banco problema de liquidez, o que é que o banco faz, por exemplo? O banco tem também que tentar captar o máximo de recursos que pode. Porque o banco precisa manter o seu negócio. Qual é o negócio do banco? É emprestar dinheiro. Ponto final. O banco não tem dinheiro. O banco quer emprestar dinheiro porque é assim que ele ganha dinheiro. Porque quando tu colocas um depósito num banco, escolham qualquer banco que vocês quiserem, quando vocês colocam o dinheiro no banco
e naquele momento o banco está a vos pagar alguma coisa, aquilo é um passivo para o banco. Então o banco precisa ganhar dinheiro com o vosso dinheiro. O que é que o banco vai fazer? Vai emprestar ao Euclides, vai me pôr uma taxa maluca de 30% ao ano, vai emprestar ao Estado, o Estado vai lhes pagar 20% ao ano, é assim que ele vai ganhar dinheiro. Então, os bancos mais pequenos, por norma, tendem a ter mais risco também, mas tendem a pagar taxas mais altas. Tu consegues encontrar depósitos a prazo em Angola que pagam mais do que as obrigações do Tesouro. Só que qual é a condição que ele te coloca? Ele diz assim, olha, eu vou te pagar 20% ao ano, mas tu não podes tirar o teu dinheiro. O teu dinheiro tem que ficar comigo por um ano. Está a entender? Por quê? Porque ele precisa de captar aquele recurso, pegar naquele dinheiro, emprestar a alguém que vai lhe pagar 30%, 40% no mesmo período e ele capitalizar e depois te entregar o dinheiro. Então nós fazemos o quê? Nós olhamos para o rating desse banco, nós avaliamos, esse banco não vai falir. Esse banco precisa de dinheiro. Toma o meu dinheiro. Um ano não tem problema. Esse meu dinheiro é para o plano de um ano. Não se preocupa. Eu já estou aqui na máxima histórica. Eu estou muito alto. Eu comecei a ter uma inversão de tendência. Comecei a ver como o câmbio começou a baixar. Tive uma confirmação da minha tendência. Toma o meu dinheiro. Vou deixar contigo o meu dinheiro um ano. Venho aqui, olho no meu relógio, vejo o que é que acontece no período de um ano. Ok. Quando tenho apreciação, um ano recebo o meu combo. Tenho o câmbio lá embaixo, tenho mais 20%, seguro, livre de qualquer risco, porque o banco era bem ranqueado e recebo o meu dinheiro. Isto é mais uma estratégia. Mas o que tem que funcionar a todos os níveis é vocês pensarem assim, porra, não interessa quanto é que eu estou a ganhar. Não interessa se eu estou a ganhar 10 mil, se eu estou a ganhar 50 mil, se eu estou a ganhar quanto. Eu preciso alocar parte do meu capital fora de Angola. E depois pensamos, Euclides, mas então as obrigações indexadas? Então as obrigações em moeda estrangeira, elas não pagam bem? Sim, elas pagam bem, pessoal. Tu, com muita dificuldade, consegues encontrar algum instrumento em renda fixa em moeda estrangeira que pague mais de, em dólares ou em euros ou em libras, que pague mais de 5,9% ao ano. Em Angola, tu tens obrigações em moeda estrangeira que te pagam 5,9% ao ano por uma alocação de 5 anos. Só que o problema é o quê? Os teus 10 mil dólares, por exemplo, 5,9% ao ano, são 590 dólares antes dos impostos. Estás a ver? E não é muito combo, vai te pesar muito, você vai ficar com o dinheiro muito empatado, depois não é muito, mas para a proteção é bom. Faz algum sentido. Mas quando nós, por exemplo, pensamos, se eu posso alocar em Angola, associado à moeda estrangeira para ganhar 5%, por que eu não corro um pouquinho mais de risco com o meu dinheiro e eu aprendo a alocar no estrangeiro a ganhar mais? Está a perceber? Porque é um investimento de longo prazo e eu posso controlar melhor o meu risco. O que é que tu tens de fazer? Tu tens de ser um especialista em gestão de risco. E tu tens de ser capaz de montar uma estratégia que te proteja em todas as frentes. Eu disse, como é que eu faço isso? Eu já expliquei aqui. Tu tens de pensar, eu tiro vantagem de A, eu tiro vantagem de B, eu tiro vantagem de C. O que é que eu devo fazer? Minha prioridade é ganhar dinheiro. Não me interessa o que está a acontecer, eu quero ganhar dinheiro. Porque investir faz o quê? Investir não vai te tornar rico. Investir vai potencializar o crescimento da tua riqueza. Está a perceber? Porque tu precisas de continuar a colocar no pote para que o pote por si só cresça. Se tu investes hoje 50 mil dólares e nunca mais investes, só ficas a reinvestir aquilo que ganhas, e eu invisto 1000 dólares por resto da minha vida, em 10 anos eu já tenho mais dinheiro que tu. 1000 dólares por mês por resto da minha vida, em 10 anos eu já tenho muito mais dinheiro que tu. Muito mais dinheiro que tu, já dobrei o teu capital. Porque é importante tu reconheceres a necessidade da alocação contínua. Deixa eu só escrever aqui uma coisa rapidinha que é para vocês pegarem aqui. Enquanto isso, quero que vocês coloquem questões aqui que eu vou responder e já vou-vos falar ao que é muito importante.
Já está aqui. Ok, já está aqui. Espero que vocês estejam a gostar. E se estiverem a gostar, coloquem um emoji qualquer que representa o que é que vocês estão a sentir nessa live hoje, por favor. Coloquem um emoji que representa o que vocês estão a sentir hoje, tá? Coloquem aí o emoji. Ok. Então, epa, o que eu penso é, tu, enquanto indivíduo, podes pensar em N estratégias. Tu podes pensar em N coisas para fazer. Tu podes pensar em... Ok, eu vou investir nisso, eu vou investir naquilo, eu vou investir naquilo. Mas o mais importante, pessoal, é ganhar dinheiro com trabalho ativo. O mais importante. Ou pode ser passivo, qualquer negócio que tu montes, mas ganhem dinheiro. Não entrem naquela cena do... Epá, eu já estou bem, eu já estou isso, eu já estou aquilo. Continuem a ganhar dinheiro e vão investindo com frequência até que vocês cheguem a um ponto em que aquilo que vocês têm investido consiga pagar o vosso custo de vida. Qual é o meu custo de vida anual? O meu custo de vida anual. Eu vou-vos contar o meu custo de vida anual, tá? O meu custo de vida, eu por mês gasto 2.000 libras, eu não gasto muito. Então por mês eu gasto só 24.000 libras, tá? Ok. Se eu tivesse que investir aqui para ganhar isso de dividendos, eu ia precisar de investir na ordem de 600.000 libras para poder ganhar mais ou menos isso de dividendos, porque 60.000 libras seriam, 24.000 libras seriam 4% de 600.000 libras. Eu precisaria de 600.000 libras, pessoal. Mas, mesmo com o câmbio como está, para eu ganhar 24.000 libras investindo em Angola, eu preciso de menos do que 200.000 libras. Eu só preciso de 125.000 libras. Então, mesmo com o câmbio, mesmo com o câmbio a chegar a quase mais de metade em um mês, o meu custo de vida ainda é extremamente baixo. 24.000 libras por ano, tá? 24.000 libras por ano, 200 libras por mês. O meu custo de vida ainda é bastante baixo. Qual é a estratégia que eu monto? A estratégia que eu monto é sempre uma estratégia de alocação em Angola, para manter o meu estilo de vida. Parte da alocação aqui, para também manter o meu estilo de vida. Mas a parte da alocação que eu tenho aqui, como eu quase não uso, eu uso para quê? Para potencializar o meu retorno. Então eu reinvisto muito capital. Tudo que eu ganho de dividendos em Angola quase mensais, eu transfiro. Não me interessa qual é o câmbio. Ainda chega aqui, ainda consumo e ainda consigo reinvestir, ainda consigo crescer financeiramente. Então o que é que eu faço? Penso sempre numa estratégia que me permita fazer o quê? Ganhar dinheiro em todas as frentes. Um pouquinho em Angola, um pouquinho no Reino Unido, um pouquinho em Portugal, agora um pouquinho no Dubai. Sempre. Sempre. Para me proteger. Não, a mentoria não é só para quem está em Angola, é para todos. Depois tu sentes o quê? Outra coisa que eu acho importante é manter o meu custo de vida num nível que eu me sinta confortável, mas sem extravagâncias. Porque tu nunca sabes o dia da manhã, eu sou muito jovem. Eu não me sinto merecedor na idade que eu tenho. E podem dizer que isto é uma crença limitante que eu possuo. Mas eu não me sinto merecedor na idade que eu tenho de conduzir um carro de 100.000 dólares. Primeiro, não tenho 100.000 dólares para colocar num carro. E depois não me sinto. Eu posso até financiar um carro desse, mas não me sinto confortável nem de conduzir um carro de 60.000 dólares. Eu acho que eu não mereço. Então eu mantenho o meu estilo de vida num ponto que eu possa suportar com o mínimo de esforço. O mínimo de esforço, pessoal. Eu tenho esse estilo de vida por quê? Porque eu entendo da quantidade de mudanças que pode existir na situação econômica. No ano passado, a minha carteira de investimentos aqui caiu mais do que 20%, pessoal.
Mais do que 20%, por exemplo. Mas esse ano, por causa das minhas alocações brutais, quando eu tinha dinheiro e aloquei, a minha carteira esse ano já valorizou 35%. Eu ainda vos mostrei nos stories há um tempinho atrás as carteiras dos meus alunos. Então o que eu penso enquanto indivíduo é, acontece o que acontecer, viva a vida no nível que tu podes suportá-la sem extremo esforço. Porque se tu hoje tens 26, 25, 30, 35 anos, meu irmão, nem que seja por castigo de Deus, vai chegar aos 70. Está a perceber? E nós não sabemos o que vai acontecer com esse futuro. Ele pode ser brutalmente estúpido. Ele pode nos prejudicar a um nível que nós depois não vamos conseguir recuperar o tempo perdido. Então, tentem manter um estilo de vida mais conservador. Enquanto vocês são jovens, tentem ter aquele... Epá, vou procrastinar a compra. Estás a ver? Tentem guardar e investir o máximo de dinheiro possível. Nem tenham que ser o Brada Malai. Vocês não sabem o dia da manhã. Está a perceber? E é muito simples. Como é que eu faço para ganhar dinheiro? Eu devo gastar mais do que eu ganho. Devo tentar ganhar continuamente mais. E devo investir sempre. E nós olhamos para muita gente e dizemos: ah, esse gajo deve ser filho de rico. Ah, esse gajo deve ter muito dinheiro. Não, esse gajo é estratega. Esse gajo pensa. Há muita gente que olha para mim e diz: ah, Euclides, esse gajo mora na Inglaterra, esse gajo conduz um BMW, vira e mexe, está em Portugal, está no Dubai, está na Escócia, está em Angola, ora está na Itália. Esse gajo... Não, meu irmão. Eu costumo viajar low cost. Eu não vou em primeira classe, meu irmão. Eu não vou pagar 4.000 libras por um bilhete de passagem. É absurdo para mim. Neste momento em que eu estou. Mas quando eu estiver noutro momento, eu vou me dar o luxo de fazer isso. Sabe qual é o vosso problema? Vocês veem muitos motivadores, brasileiros principalmente, que falam o merecimento, né? Eu odeio essa frase, o merecimento. Porra, tu não mereces nada. Não interessa o que tu mereces, interessa o que tu podes pagar. Quando alguém está a te falar, faz porque tu mereces, já está errado. Tu não tens de fazer porque tu mereces, tu tens de fazer porque tu podes pagar. E eu ouço, eu tenho que, é meu merecimento, eu tenho que se mimar. Pô, forget about it, tipo, isso é estúpido. Tu tens de fazer o que tu podes pagar. Esse meu moletom aqui está comigo há 2 anos, eu lhe visto sempre. Eu já fiz com vocês mais de 30 lives com esse moletom, é meu, eu gosto. Ainda podemos cruzar num outro país, eu vou estar com esse moletom, tá bom, é meu, eu gosto. Eu não vou comprar um moletom por vez para vocês me verem, é absurdo isso. Tu não mereces nada, quem és tu? Tu tens que fazer aquilo que tu és capaz de pagar e ponto final. Ponto final. Se eu sou capaz de pagar sem problema nenhum, eu pago. Mas quando eu tenho que pensar 3 vezes para pagar, eu já não pago mais. Então, eu enquanto indivíduo, a vida é simples. A vida é simples. E agora que eu não bebo, a vida ficou mais simples ainda, pá. A vida é muito simples, pessoal. Pô, eu quero fazer o quê? É assim, pensa nisso, olha, esse conselho. Dos teus 20 aos teus 35, trabalha muito. Trabalha muito, trabalha mesmo muito. Não interessa o que vão te dizer, não interessa quantos inimigos tu vais fazer, trabalha muito. Porque existem muitas pessoas como vocês que estão nos 20 a viver como se tivessem 50 ou 60 e depois nos 50 ou 60 vão trabalhar como se tivessem 20. Vão fazer essa inversão completamente absurda. E nós não queremos fazer isso. Nós queremos ter consciência de que o sacrifício deve ser feito hoje. Está a ver? O sacrifício deve ser feito hoje. Tu tens gajos que ganham milhões de dólares
a usarem o mesmo telefone há 5, 6 anos. Mas tu, que não tens nada, que és um broadcast, estás sempre a trocar, estás sempre a fazer as coisas, queres sempre viver para os outros. Onde é que vamos parar com isso? Eu vos falei de economia, eu vos falei de absolutamente tudo, eu vos mostrei os prós e cons, eu vos dei estratégia, eu vos entreguei absolutamente tudo. Tudo. Vocês podem sair daqui hoje com a vossa vida mudada e a tomar decisões inteligentes, eu tenho certeza. Onde é que vocês podem encontrar mais conteúdo? Vocês podem ir, por exemplo, no YouTube e escrever Dinheiro Limpo. Dinheiro Limpo AO, Dinheiro Limpo Angola. Vai aparecer todo o nosso canal. E nesse nosso canal nós explicamos muitas coisas, coisas interessantes e importantes para qualquer pessoa aprender. Vocês também podem, por exemplo, pensar no seguinte. O que é que eu devo fazer enquanto indivíduo? Eu devo pensar só numa coisa. Crescimento. Crescimento, não me interessa. Crescimento. Porque se existir um mês que eu não for crescer, eu já estou-me a prejudicar brutalmente. Porque o que eu sinto claramente é que dentro da nossa economia, se tu não cresces um mês, tu ficas muito para trás. Porque todos os dias o nosso dinheiro perde valor. Todos os dias nós perdemos o poder de compra. Todos os dias a economia piora. Todos os dias se perdem empregos. Todos os dias tudo muda. E nós moramos num país em que 80% do emprego é na zona rural, pessoal. Se tu tens um emprego neste momento em Angola, tu tens um privilégio que só... Um emprego fora da zona rural, tu tens um privilégio que só 20 em cada 100 pessoas têm. É informal, melhor, assim é que está melhor. Zona rural e informal. Não, pior ainda, pior ainda. 80% é na zona rural. E desse emprego que 20% não é na zona rural, tu tens ali metade que é informal. Metade que é informal. Então, se hoje tu tens um emprego, tu tens uma renda, tu tens um negócio, tu tens um nível de organização, tu tens projeções, tu tens alguma coisa, tu és um privilegiado, o que é que tu deves fazer? Tu deves garantir que tu não perdes isso. Por se tu relaxares, vais acordar depois da manhã e já perdeste isso, já foi. Está a perceber? Tu tens menos de 15% da população angolana a ter um emprego mesmo de carteira assinada, de contrato de trabalho, menos de 15% a ter um emprego que seja na zona urbana. Porque você sabe que os teus amigos não têm emprego. Você sabe que os teus amigos só fazem business. Você sabe que o teu amigo que tem emprego, ele tem o emprego dele há 10 anos. Então tu começas a sentir que as coisas não estão a melhorar. E se tu deixares aquilo que tu tens em mãos hoje e tu não construís coisas novas, brada, tu vais morrer. Tu vais entrar para essa estatística brutal de suicídios. Os homens não aguentam a pressão, tiram a própria vida. Então o que é que tu tens de fazer? Vocês têm de escrever quero ser livre, tudo junto. O que é que tu tens de fazer? Tu tens que, número um, seja lá como for, assuma um compromisso contigo hoje para gastar menos dinheiro. Seja lá como for, imagina que te ligaram do teu trabalho, no teu diretor de recursos humanos e disseram: a partir da manhã o teu salário de 1 milhão são 800 mil. A partir da manhã, o teu salário de 500 mil são 300. Pensa só que aconteceu algo completamente compulsório. Tá? Pensa que aconteceu algo completamente compulsório e que nesse momento tu és obrigado a gastar menos dinheiro do que ontem. Quero que vocês assumam esse compromisso com vocês e pensem, eu de facto vou gastar menos dinheiro. Porque eu não posso, sob hipótese alguma... Deixa eu só baixar isso aqui. Eu não posso, sob hipótese alguma, continuar na mesma situação. Eu não posso. Número 1. Vocês concordam comigo? Digam-me se concordam comigo e se vocês vão assumir isso. Eu quero saber que vocês vão assumir isso.
Eu não quero só ler, eu quero que vocês me digam que vocês vão assumir isso. Ok, vocês concordam comigo e estão-me a dizer que vão assumir isso. Número 2. Este dinheiro que vocês vão começar a poupar, a partir de hoje, porque vocês assumiram um compromisso comigo, está assumido aqui conosco. Este dinheiro que vocês vão começar a poupar hoje, vossa prioridade vai ser constituir um fundo de emergência. Um fundo de emergência. Prioridade número 1. Por que um fundo de emergência? Porque se você perder o emprego daqui a pouco, do jeito que a economia está a acontecer, tu vais poder manter o teu estilo de vida entre 3 a 6 meses. Porque se tu não sabes, se isto continuar conforme está, amanhã tu não tens emprego. Então estou já a te avisar. Tá? Estou já a te avisar. Tá? Depois de tu fazeres isso, tu tens que compreender onde vais alocar esse dinheiro que tu estás a poupar para o teu fundo de emergência. É importantíssimo. E depois, todo o resto que tu foste ter energia, pensa, agora que eu estou a ganhar o que eu ganhava antes e a gastar menos, eu tenho que ganhar mais. Por quê? Porque eu quero poupar / investir mais. Eu estou comprometido com isto. Então, se eu ainda tenho tempo, o que é que eu vou fazer? Eu vou ganhar mais dinheiro. Mais dinheiro, minha prioridade é ganhar mais dinheiro. Eu vou olhar o que é que eu faço bem, que estes gajos gostam de toda hora me chamar para fazer de graça. Esse é o meu negócio, a minha renda extra. Vou começar a fazer isso. E vou começar a encaixar. Se eu estou a conseguir encaixar 10% daquilo que é o meu ordenado, já está bom. Já está bom. Porque se eu trabalho 40 horas por semana e eu em 4 horas de trabalho por semana eu estou a garantir 10% no mês daquilo que é o meu ordenado, já está bom. Porque eu estou a trabalhar 10% daquilo que eu trabalho para os outros para trabalhar para mim. Porque na hora de trabalhar para os outros é muito fácil. Na hora de trabalhar para nós não queremos. Faz renda extra. Faz hora extra. Faz tudo o que tu puderes, mas faz. Não brinca de maluco. Faz. Tá? Estás a poupar do teu salário. Estás a ganhar mais dinheiro. Estás a investir sempre. Estás a fazer as coisas e tu deves perguntar, mas Euclides, foda-se, eu não sei gerir risco. Euclides, eu não consigo compreender onde investir. Isso, tenho que fazer faculdade para entender isso. Tenho que fazer... Não. Tu podes aprender. E tu podes aprender sozinho. Tu podes sentar e aprender sozinho. E há quem fala, eu não consigo poupar. Deixa amanhã no teu emprego te falarem que só vais ganhar metade do salário para ver se não vais poupar. Vais poupar. Ou melhor, vais viver com aquilo. Tá entendendo? Vais viver com aquilo. Deixa alguém ser compulsório. Vais viver com aquilo. Então parem de me dizer que vocês não conseguem poupar. Se não consegues poupar, vai ganhar mais. Coloca a tua energia para ganhar mais. Troca de emprego, trabalha mais, faz alguma coisa. Depois de tu chegares a esse ponto, o que é que tu vais fazer? Tu vais pensar, ok, eu tenho a estratégia montada, eu tenho o ganho do capital, eu consigo poupar, eu tenho alguma renda, tenho que fazer o quê? Eu tenho que aprender a investir. Eu posso aprender sozinho? Sim, posso aprender sozinho, posso fazer o meu caminho sozinho. Ler livros, ver os vídeos do Euclides e do Dinheiro Limpo no YouTube, posso acompanhar as lives, posso fazer tudo. Mas eu também posso aprender com alguém que sabe e faz. Eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou um gajo de família humilde, bros. Eu costumo falar isso porque eu acho que é importante. Porque às vezes as pessoas nos olham e pensam, esse gajo teve tudo na vida, fez tudo na vida. Não. Eu sempre estive no hustle mesmo, bros. Eu estudei nos petróleos, sim, uma escola privada. Estudei também em escola privada quando era puto. Universidade, eu fiz Agostinho Neto, bros. Eu morei num quartito, eu dei aulas no Zango, eu trabalhei muito, manos. Eu construí as minhas coisas com muito pouco, tá a ver? E se calhar havia muito people que dizia, esse gajo não vai ser nada. Esse gajo não vai fazer nada, não vai fazer nada. Bro, I'm good. Eu nunca mais vou ser broke. Que Deus continue a abençoar o boy. Mas tudo isso foi esforço de trabalho, estratégia e consistência.
Tudo que eu aprendi com trabalhos, com mais de 3 negócios bem-sucedidos, com investimentos diários. Eu vou te falar, minhas alocações nem são mensais, eu faço alocações por semana. Todas as semanas eu invisto. Tudo que eu aprendi com treinamentos, com mentores, com formações, com estudo, com aplicações, porque o mais importante é fazendo, eu coloquei na nossa mentoria. Me dá um prazer o nível de transformação que a gente causa, porque tem pessoas aqui nessa live que já participaram na turma 1 ou na turma 2 de mentoria. E se tiver alguém que já participou na turma 1 ou turma 2 de mentoria, por favor, faz o pedido para entrar, para explicar aqui às pessoas o que é essa mentoria. Nessa mentoria nós ensinamos finanças pessoais. Investir em Angola, investir em Portugal agora nessa nova turma direto, investir em